Não se esqueça de dar o like. Eu sou o babaca por não estar mais próximo da minha filha depois que ela ignorou a mãe quando ela estava muito doente? Minha filha tem 19 anos, ainda muito jovem, mas velha o suficiente para saber o que fez de errado. Há 5 anos, minha esposa, sua mãe biológica, começou a exibir comportamentos muito estranhos. Ela dizia coisas estranhas, tomava decisões impulsivas e agia de forma estranha. Ela e minha filha costumavam entrar em conflito com frequência. Minha filha sempre foi uma menina do papai, mas ainda era próxima da mãe. Sinceramente, pensei que minha esposa estava passando por uma crise de meia-idade lidando com as pressões do trabalho enquanto criava uma adolescente e tivemos uma conversa franca. Cerca de 6 meses após o início desse comportamento, minha esposa sofreu um acidente muito grave. Durante a cirurgia de emergência, encontraram um tumor do tamanho de uma bola pressionando seu cérebro, que foi a causa de seu comportamento inicial. Minha esposa acabou tendo que reaprender tudo, desde andar até falar. Ela ainda estava sofrendo com os efeitos do acidente e do tumor cerebral e ficou mental e fisicamente incapacitada por um tempo. Nossa filha se recusava a ser vista em público com minha esposa. Ela odiava a bagunça da cadeira de rodas e a condição da mãe. Ela simplesmente ignorava a mãe e falava comigo o tempo todo, às vezes até sobre ela. Ela via minha esposa como um fardo e reclamava para as pessoas, a ponto de a escola me ligar. Na época, eu estava apenas tentando sobreviver e não podia me afastar da minha filha. Minha esposa precisava de muitos cuidados e minha filha estava em uma fase difícil da vida que eu não podia abandoná-la. Quando minha filha foi para a faculdade, fiquei triste, mas também de certa forma aliviado. Minha esposa ainda precisa de uma cadeira de rodas às vezes e tem dificuldades com algumas coisas, mas ela realmente melhorou muito. Isso realmente solidificou nosso amor um pelo outro e nossa crença em nosso casamento. Minha filha está vindo para as férias de verão depois dos exames. Não sei porquê, mas me sinto desconfortável com ela ficando por tanto tempo. Sinto que o senso de proximidade que tinha com ela evaporou quando ela tratou a própria mãe com desdém. Não sei o que fazer. Minha esposa está muito animada para receber nossa filha, mas não quero vê-la desolada. Tentei superar isso e conversar com meu terapeuta, mas simplesmente não consigo me sentir emocionalmente próximo da minha filha e tenho certeza de que ela perceberá. Sou o babaca? Eu tinha 14 anos quando minha mãe teve uma lesão cerebral traumática. Foi realmente difícil e ela teve que reaprender a fazer as mesmas coisas que sua esposa fez, em grande parte. Embora eu não tenha seguido o caminho da sua filha, me senti muito estranho. Como criança, você está acostumado com sua mãe sempre estar lá para você, e ver sua figura protetora e parental indefesa é traumático de certa forma. Terapia individual parece uma boa opção para ela, e depois terapia familiar. Honestamente, acho que o problema aqui é que sua filha era uma adolescente jovem quando o comportamento de sua esposa basicamente a alienou. Sim, o tumor não é culpa dela, mas ainda causou danos. Então, quando o acidente aconteceu, sua filha já havia se afastado mental e emocionalmente. Então, o acidente parece que você se concentrou no cuidado de sua esposa. O que, embora compreensível que ela precisasse de ajuda e apoio, sua filha também precisava de apoio de seus pais. Então, sua filha provavelmente culpa a mãe por arruinar seus anos de adolescente e te tirar dela. Edição: não sei de onde estão vindo suas suposições sobre minha esposa. Minha esposa nunca foi abusiva de forma alguma, inclusive mental ou emocionalmente. Quando disse que minha esposa fazia ou dizia coisas estranhas, ela regrediu de algumas maneiras para uma criança, o que foi exacerbado pelo acidente. Por exemplo, ela falava sem parar sobre um programa que assistiu. Ela não conseguia contar uma história. Ela cuspiria comida se não gostasse. Minha filha nunca teria sido colocada em uma situação abusiva. A atualização. O Dia das Mães foi terrível. Não sei por que estou atualizando isso. Talvez seja para as poucas pessoas que podem simpatizar. Muitos dos comentários anteriores fizeram acusações falsas e horríveis sobre minha esposa. Minha esposa nunca foi abusiva ou mesmo malvada, não em nenhum estado. Isso torna muito mais difícil entender por que nossa filha seria tão fria com a própria mãe. O estado mental da minha esposa antes do acidente regrediu para comportamentos infantis, o que é preocupante, mas não é a causa da frieza da minha filha. Minha esposa cuspiria a comida de volta para o prato, diria que estava ruim e limparia o nariz com a manga como uma criança. Eu cometi o erro de pensar que ela estava passando por uma crise de meia-idade porque comprou um vestido caro porque era macio. Ela esqueceria de fazer coisas, suas responsabilidades.
Mãe e filha brigavam porque ela contava histórias sem começo e fim, apenas divagava. Ela faria as mesmas perguntas várias vezes. Ela prometia pegar ou trazer algo e esquecia. Coisas que irritariam uma adolescente. Os tumores estavam concentrados na parte de trás da cabeça. Quando ela se envolveu no acidente de carro, tudo piorou. Ela precisava reaprender tudo. Ela ainda é deficiente. Tínhamos grandes expectativas para nossa filha, mas ela as superou. Ela tinha uma escola dos sonhos, para onde queria ir desde os 12 anos. Isso significava que eu tinha que ser motorista para tantas atividades durante o ensino médio e sacrificar muito para garantir que ela tivesse as oportunidades que desejava. Isso significava deixar minha esposa deficiente em uma instituição de cuidados de longo prazo na esperança de que se recuperasse. Era Covid, então houve longos períodos em que não a visitamos. Ela ficou lá por muito tempo. Eu nunca deveria tê-la deixado lá. Quando ela voltou para casa, minha esposa ainda era em grande parte não verbal e dependente de uma cadeira de rodas. Ela precisava de ajuda com tudo, desde comer até ir ao banheiro. Eu ganhava um pouco como cuidador além do meu trabalho regular. Minha filha foi tão cruel e fria com a própria mãe naquele momento. Ela não era mais uma criança pequena ou mesmo uma adolescente jovem. Nunca se esperou e nunca cuidou de sua mãe, então não era o esgotamento do cuidador. Ela odiaria se sua mãe saísse com ela e depois culparia a cadeira de rodas, dizendo que era volumosa e chamava a atenção. Ela ignoraria a mãe e se afastaria fisicamente. Acabei recebendo uma ligação da escola porque um colega ouviu o que ela disse sobre a mãe e relatou como capacitismo. Não sei o que ela disse. Tudo o que sei é que ela foi muito cruel com a mãe. A coloquei em terapia individual e fizemos terapia como pai e filha. Foi escolha dela parar. Minha filha acabou sendo aceita em sua faculdade dos sonhos. Eles tinham um fim de semana para alunos aceitos e ela exigiu que sua mãe ficasse em casa mesmo que os pais fossem convidados. Naquela época, minha esposa havia feito grandes progressos e ficou desapontada por ficar em casa. Fui e tentei ser um pai orgulhoso. Pelo menos ela deixou a mãe ir para a formatura. Minha filha voltou para casa há alguns dias. Seus exames foram antes. Ela nos informou que conseguiu uma posição de pesquisa com um professor para o verão. Minha esposa ficou muito feliz, escrevendo um cartão sozinha sobre o quanto estava orgulhosa e desejou ver sua filha crescer e se tornar uma jovem realizada. O quanto estava orgulhosa de compartilhar esse momento. Minha filha parecia doente de culpa. Sei como isso parece. No Dia das Mães, fiz um comentário de que ela não poderia ignorar a mãe hoje. Ela me disse para parar de dizer isso. Fiz outro comentário sobre o quanto a mãe dela estava orgulhosa dela e o quanto a amava. Eu estava fazendo de propósito. Acabou com ela dizendo que se arrependia do que fez. Sempre tive minhas suspeitas. A interroguei até que, lacrimosamente, ela admitiu que odiava o que a mãe havia se tornado e a agrediu uma vez e estava envergonhada de estar perto dela por causa do que as pessoas pensavam. Começamos uma discussão e ela me gritou que eu estava tão focado no comportamento de todos os outros porque me arrependia do meu próprio. Isso é verdade em muitos aspectos. Por causa do Covid, havia horários de visita limitados. Mas eu ainda não visitei tanto quanto deveria. Deixei minha esposa em uma instituição para me concentrar em nossa filha, mas também para que fosse mais fácil para mim. Não visitei tanto porque odiava o quanto minha esposa chorava quando eu tinha que sair. Comecei a me sentir mais culpado quando li um artigo sobre uma enfermeira sendo condenada por agredir uma mulher em coma. Pensei na minha esposa. Ela era não verbal, tinha memória de curto prazo limitada e dependia de uma cadeira de rodas. Eu não saberia o que aconteceria. Tentei me convencer de que estava tudo bem, mas tudo o que fiz foi encontrar mais e mais artigos sobre abusos em instituições de cuidados. Eu tinha pesadelos. Retirei minha esposa de lá. Levei meses de trabalho. Finalmente a levei para casa. Ela estava cuidada, mas não como eu faria. Havia alguns nós em seu cabelo, hematomas, feridas. Não vou mentir, os cuidados foram brutais. Agora eu tinha que conciliar o cuidado com minha esposa e garantir que minha filha fosse apoiada e capaz de alcançar seus sonhos. E foi difícil ver minha esposa assim. Ela era realizada e inteligente e agora não conseguia fazer um quebra-cabeça ou comer sozinha ou ir ao banheiro sozinha. Houve uma grande curva de aprendizado e eles designaram uma enfermeira para ver minha esposa a cada poucos dias. Minha esposa é tão doce. Participo de um grupo de apoio a cuidadores e me sinto culpado porque minha esposa não tem acessos de temperamento, raiva ou depressão como os outros tiveram. Me senti culpado por estar cansado.
Alguns tiveram uma situação muito mais difícil do que eu. Ela melhorou e com o tempo foi como se estivesse quase de volta à sua antiga forma. E ela nunca perdeu o amor por nenhum de nós. Dói que ela se culpe pelo modo como nossa filha a tratou. Talvez eu não devesse ter deixado minha filha se concentrar tanto em prestígio e aparência, talvez devesse ter percebido os sinais mais cedo e exposto ela a outras pessoas. Minha filha e eu não estamos nos falando. Minha esposa só queria uma família feliz. Estou procurando terapia para nós como família. Às vezes, nem sempre, mas às vezes, as escolhas que nossos filhos fazem e as pessoas em que se tornam nos machucam muito, muito profundamente. Há momentos, e minha esposa e eu tivemos que lidar com isso, em que simplesmente se separar permanentemente de nossa prole é a única coisa que podemos fazer que nos permitirá ter uma vida feliz e pacífica. Para recuperar algum nível de felicidade. Espero que, independentemente do desfecho da sua situação, você e sua esposa encontrem essa felicidade novamente e vivam felizes para sempre. Não posso desistir ainda. Só tenho que ter esperança de que ela tenha mudado para melhor e que possamos reconstruir de alguma forma. Minha esposa ficaria arrasada em ser uma estranha para seu bebê. Ela abriu a porta para você, admitindo como realmente se sentia e por quê, e é compreensível que o que saiu de suas revelações tenha levado a uma grande briga. Tente manter essa porta aberta, esta pode ser uma oportunidade para ela conhecê-lo e a sua mãe de uma perspectiva adulta. Boa sorte! Eu sou a babaca por nunca contar à minha mãe que me casei com uma pessoa rica? Eu, 34, tenho um relacionamento difícil com minha mãe, ela me teve quando tinha 17 anos e era viciada em várias substâncias enquanto eu crescia. Ela me deixava com quem quer que cuidasse de mim por dias a fio e eu acabava me criando sozinha na maioria das vezes. Saí de casa aos 16 anos e fiquei pulando de sofá em sofá com vários amigos até conseguir meu próprio lugar. Aos 25 anos, conheci meu agora marido e nos casamos 3 anos depois. A família dele é o oposto completo da minha e é incrível, tão amorosos e calorosos. Honestamente considero os pais dele como meus e os chamo de mamãe e papai. Eles também são bastante ricos, mas isso não é algo que me importa. Menciono isso porque é relevante para a história. No ano passado, minha mãe entrou em contato comigo depois de uma década sem falar com ela, querendo se reconectar e me apresentar à minha irmãzinha que tinha 2 anos. Fiquei confusa porque nem sabia que ela estava grávida, mas parece que ela foi um bebê da mudança de vida. Pensei que talvez ela tivesse virado uma nova página e, se não, queria garantir que a criança estivesse bem. A princípio, parecia que as coisas haviam mudado e ela estava tentando. Essa ilusão durou nos primeiros poucos encontros ao longo de 6 meses, então ela desabou, me disse que não conseguia fazer isso e me pediu para levar minha irmã. Meu marido e eu conversamos muito sobre isso, estávamos lutando com a fertilidade e estávamos considerando a adoção de qualquer maneira. Dissemos a ela que se estivéssemos fazendo isso, faríamos direito, e tivemos o advogado da família dele garantindo que fosse uma adoção legal e à prova de falhas, o que levou vários meses. Meus sogros a adoram e a consideram sua neta. Eles até criaram um fundo fiduciário para ela. Permitimos à minha mãe uma visita supervisionada por mês para que ela não seja totalmente cortada da minha irmã, mas foi durante essas visitas que as coisas deram errado, pois ela viu como minha irmã estava vestida e os brinquedos que ela tinha, e percebeu que eram caros. Ela começou a nos criticar por esconder o fato de que temos dinheiro e como se apenas tivéssemos dado dinheiro a ela, ela não nos teria dado minha irmã, pois poderia cuidar dela melhor. Eu disse a ela que, embora tenhamos algum dinheiro, é principalmente o dinheiro dos pais do meu marido, não nosso, então ela não tinha o direito de saber sobre isso, também que eu não teria dado dinheiro a ela de qualquer maneira, pois não confiava nela. Ela desabou me chamando de egoísta que nunca considerou o quão difícil as coisas foram para ela. Agora sinto alguma culpada, meu marido me disse que se eu quiser me sentir melhor, ele dará dinheiro a ela, mas isso parece uma má ideia, já que ela provavelmente usaria mal ou gastaria tudo e depois esperaria mais. Apesar disso, porém, me sinto mal, talvez devesse ter tentado ajudá-la mais agora que minha sorte é melhor, ou talvez devesse ter sido honesta com ela. Eu sou a babaca por esconder isso dela? Não dê um centavo a ela vai voltar querendo mais, e você sabe disso no fundo. Sim, eu sei, quero ajudá-la apesar de como ela foi comigo quando eu era criança, mas sei que não é o caminho certo a seguir, só isso trouxe de volta muitos sentimentos antigos que eu pensei que já haviam ido embora e a culpa. Não é a babaca. Se o maridão quiser pagar por algo, pode ser um programa de tratamento para ela conseguir a ajuda que precisa, mas vocês com certeza não são os culpados.
A mãe está tentando manipular. Tentei muitas vezes fazê-la ficar limpa ao longo dos anos antes de cortar o contato. Ela não teve interesse e não acho que isso mudou nada. Se eu achasse que ela sequer consideraria isso, eu faria ele fazer isso se ele realmente quisesse gastar dinheiro com ela. Atualização. Recebi alguns feedbacks muito bons do meu post e isso levou eu e meu marido a ficarmos acordados a maior parte da noite discutindo o que queríamos fazer e uma decisão foi tomada. Não foi uma decisão fácil, mas temos uma criança para pensar agora e ela precisa vir em primeiro lugar. Bloqueamos minha mãe em todas as mídias sociais, mudamos nossos números de telefone e entramos em contato com o advogado da família para entrar em contato com ela para informar que todas as visitas foram interrompidas depois de como ela falou comigo na frente de minha irmã. Ela precisa ficar limpa por pelo menos 1 ano com testes semanais se quiser ver minha irmã novamente. Minha mãe pode entrar em contato com nosso advogado da família se precisar de ajuda com os testes, mas além disso, ela não recebe ajuda nossa, a menos que queira ir para a reabilitação, que nós vamos pagar, diretamente para a reabilitação, não para ela. Meu marido, irmã e eu também nos mudamos para a casa dos meus sogros por enquanto, já que minha mãe sabe onde moramos. Estaremos procurando um novo lugar e meus sogros estão cientes da situação e de que estamos cortando todo o contato por enquanto. Honestamente, meus sogros estão encantados por terem nós morando com eles. Quando chegamos, o quarto de hóspedes que minha irmã está usando por enquanto tinha um exército de squishmallows na cama. Eles são a atual obsessão dela. E meu sogro sempre traz um novo cada vez que a vê. Sempre penso que ela deve ter todos agora e cada vez estou errada. Como ele acompanha o que ela tem e não tem, eu não sei, já que ele nunca compra duplicatas. Estamos nos ajustando bem, estamos até planejando umas pequenas férias só com meu marido, irmã e eu para escapar do estresse que temos passado, em nenhum lugar no exterior, já que ela ainda não tem passaporte, mas estaremos consertando isso em breve, já que queremos levá-la para a Laponia no Natal. No geral, estamos indo bem, e embora eu admita que estou me sentindo muito conflituosa e culpada com isso, e embora saiba que é a escolha certa, não torna as coisas fáceis. Muito obrigada a todos pelos seus comentários e conselhos no post original. Sou babaca por querer me divorciar da minha esposa em pós-parto? É estúpido pensar que cheguei a esse ponto, mas aqui estou eu. Minha futura ex-esposa, 28, e eu, 29, queríamos ter filhos há anos e ficamos emocionados quando ela finalmente engravidou no ano passado. Desde o primeiro dia, eu queria ser o marido mais solidário e o futuro pai que pudesse ser. O pai dela nunca esteve envolvido na vida dela. Eu costumava trabalhar como técnico em parto e trabalho de parto, e meu irmão, para ser gentil, não é o pai mais envolvido. Vi muitos problemas de perto quando se tratava de maridos ausentes, e eu seria amaldiçoado antes de cometer os mesmos erros. O problema é que, aproximadamente, 4 semanas após o início da gravidez dela, tudo começou a dar errado. Ela parou de querer sexo. Tudo bem. Hormônios e estresse tornam isso um problema, eu parei completamente. Mas então ela não queria nenhuma interação física. Sem abraços, sem beijos, ficando lentamente mais distante. Sua alimentação mudou constantemente e ela estava péssima em relação a isso. Ela exigia que eu pegasse algo para ela o dia todo e, no momento em que eu lhe dava, ela queria outra coisa, gritando comigo. Ok, novamente, problemas hormonais, eu entendo, sem problemas. Ela nunca me deixou ir a nenhum compromisso, nenhum grupo que ela frequentava, passou mais tempo longe. Ela se tornou fria e amarga. Constantemente irritada comigo. Isso durou meses. Me dava tapas algumas vezes quando eu esquecia uma das dezenas de tarefas que ela me atribuía durante o dia. Parou de fazer qualquer coisa para casa 1 mês após a gravidez. Claro, ela está grávida, eu entendo que se mover é difícil, mas ela nem lavaria a roupa por volta de 4 semanas, eu fazia tudo. Também sou a principal fonte de renda. Mal durmo. Estou funcionando no limite. Me fazia dormir no quarto de hóspedes. Sempre tentava arrumar brigas. Eu nunca levantei a voz, a mão ou o tom. Eu sentava lá e constantemente me lembrava mentalmente de que isso não era ela e que tudo isso valeria a pena. Ela não queria que eu tomasse nenhuma decisão sobre o bebê. Sem nome, sem trabalho no quarto do bebê, nada. 1 mês antes de ela dar à luz, ela gritou como eu sou completamente inútil e como eu não faço nada e que ela está indo morar com a mãe dela. Ela não me deixou pegar nada para ela, não veio verificar como ela estava, ameaçou me divorciar e obter uma ordem de restrição se eu sequer a ligasse.
Algumas semanas atrás, descobri sobre o nascimento do meu filho em uma postagem no Facebook. Ela postou com a mãe dela e alguns familiares. Isso me destruiu. Tentei ir ao hospital e visitar. Eles mandaram a segurança me expulsar. Depois de meses de ódio, raiva e abuso direcionados a mim 24 horas por dia, eu cansei. É bem provável que eu nem esteja na certidão de nascimento. Abri uma nova conta e todos os meus depósitos vão para lá. Tirei metade da nossa conta conjunta. Ela nunca comprou coisas de bebê com antecedência, quem sabe para onde foi esse dinheiro, então agora que ela precisa comprar suprimentos para nosso filho, ela gastou cada centavo. Contratei um advogado. A casa é minha, sou o único que gastou dinheiro com ela de alguma forma. Enviei o resto das coisas dela para a casa da mãe dela. Estou exigindo um teste de paternidade. Não vou gastar mais um centavo até ter verificação de que é meu filho. Vou me divorciar dela absolutamente. Ela escolheu a vida de dona de casa, se ela traiu, está ferrada. A mãe dela tem dinheiro para uma estadia de algumas semanas, não nem perto o suficiente para apoio em tempo integral. Se ele for meu filho, absolutamente vou obter meus direitos como pai para ter um relacionamento. Na semana passada, minha futura ex-esposa ligou. Ela estava praticamente hiperventilando. Ela queria voltar para casa. Ela estava chorando dizendo que tudo foi um erro. Ela não está morando com a mãe dela. Ela está na casa de uma amiga. Ela quer voltar para casa. Ela quer que nosso filho tenha o pai dele. Eu disse a ela que não acredito que ele seja meu filho. Por que diabos ela faria essa merda se ele fosse? Me mostre um teste de paternidade, e farei tudo o que puder por ele, e só por ele. Ela quer se encontrar amanhã em um parque para eu conversar com ela. Eu disse que sim, para finalmente dizer tudo o que deveria ter dito a ela meses atrás, cara a cara. Meus pais esperam que possamos nos reconciliar, mas eles absolutamente entendem se eu não quiser. Meu irmão é um idiota desmiolado, então não me importo com o que ele tem a dizer, mas minha irmã acha que eu deveria ao menos ouvi-la. Ela também o agrediu fisicamente. Essa mulher não está bem. Ele está certo em se proteger e divorciar-se dela. A atualização. Tive que acelerar o processo de realmente conversar com ela, já que a história se espalhou rapidamente na internet, inevitavelmente chegando a alguém envolvido com amigos ou familiares, e agora muito mais pessoas que eu conheço pessoalmente estão recebendo os detalhes do que estou confortável com isso. Antes de acabar conversando com ela, abri para meus pais e minha irmã sobre o que estava acontecendo em detalhes. Meus pais ficaram confusos por eu ter escondido os detalhes mais desagradáveis, dizendo o mínimo, e provavelmente vão ficar me checando diariamente pelo resto do ano para garantir que estou bem. Minha irmã provavelmente teria que ser contida para não espancá-la, então tive que pedir ajuda de um amigo para a conversa, já que minha irmã não conseguiria se conter. Então basicamente, dentro de algumas horas da história ir para o estratosfera digital, liguei para minha esposa o mais rápido que pude para finalmente nos sentarmos e conversarmos. Escolhemos um parque local esta manhã e tive um amigo meu gravando a conversa do início ao fim. Eu estava basicamente pronto para ouvir a história genérica do caso e sair fora. Mas é claro que ficou complicado. Nos encontramos em uma sessão com mesas de piquenique e escolhemos uma o mais longe possível das outras pessoas para evitar que se envolvessem em qualquer situação desconfortável. Ela parecia terrível. Exausta, estressada e felizmente sem o bebê. Ela tentou ter a grande conversa emocional e tal. Eu não estava chorando ou agindo como durão. Francamente, eu só queria entender para que tudo isso servia. Eu nem consegui fazer a pergunta antes de as comportas se abrirem. Vou tentar relatar essa história da melhor forma possível, porque mesmo olhando para trás na gravação, é uma bagunça, mas também, é porque não acredito 100%, então aviso justo, pode ser tudo falso. Tudo isso começou com a mãe dela. Como eu disse antes, o pai da minha esposa estava ausente. Ele começou bem, tendo 2 filhos com a mãe dela antes dela. Quando a mãe engravidou dela, o pai dela passou de ser o cara perfeito que era no início e lentamente se transformou em um idiota negligente, abusivo, infiel e sem apoio, terminando com ele desaparecendo quando a mãe dela estava dando à luz. Ele esteve dentro e fora da prisão desde então. Ninguém sabe por que ele fez isso. A impressão que a mãe dela sempre deu era de uma mulher forte e resiliente que suportava qualquer coisa que a vida jogasse nela e fazia qualquer coisa pelos filhos dela. Ela alegou estar em terapia por anos. Na realidade, ela conseguiu esconder um ódio profundo pelos homens fora de seus filhos, mas, segundo minha esposa, havia favoritismo em relação a ela.
Minha esposa também descobriu que ela parou a terapia quase uma década atrás, mas nunca contou a ninguém. A mãe dela sempre parecia ter alguma antipatia contra mim e agora sei por quê. Ela nunca foi hostil, mas certamente não foi calorosa comigo, e ao ouvir sobre o ódio secreto dela, eu meio que sabia para onde isso estava indo. Aproximadamente cerca de meio ano antes de ela engravidar, minha sogra começou lentamente a semear dúvidas e amargura na minha esposa. Aparentemente, ela teve um colapso mental completo. Ela disse a ela sobre eu ficar até tarde no trabalho, possivelmente escondendo um caso. Ou que eu fornecer a maior parte da renda a colocaria em uma situação difícil de divórcio. Tudo que o marido da minha sogra fez com ela, ela convenceu minha esposa de que eu faria com ela, e ela injetou esse veneno nela por meses. Minha esposa sempre idolatrou a mãe dela e, somando-se a isso com a ansiedade que ela sofreu por anos, ela mergulhou fundo. Assim que ela engravidou, literalmente na hora, ela caiu em um buraco mental em questão de dias. E foi aí que a mãe dela a pegou novamente. Ouvir sobre a gravidez dela aparentemente acionou algo feroz em minha sogra e a situação se agravou a partir daí. Ela convenceu minha esposa de que estava acontecendo de novo. Cada coisa que minha esposa fez para me machucar foi a pedido da minha sogra. Combinada com os hormônios da gravidez, uma doença mental não diagnosticada que ela afirma ter, sem confirmação, e estresse, ela perdeu completamente a cabeça. Ela 100% acreditava que eu a abandonaria, então ela estava me punindo primeiro, culminando em ela se mudar para a casa da mãe e me deixar de fora do parto. Enquanto eu enviava os papéis e iniciava o processo de divórcio, ela entrou em uma depressão pós-parto completa. E quando a mãe dela finalmente a pegou, quando ela finalmente me venceu, o que eu acho que foi a vitória dela sobre o ex, eu mencionei que ela é louca, ela não tinha mais uso para minha esposa. A família envolvida no parto incluía a irmã da minha sogra e os irmãos da minha esposa. Enquanto minha sogra e sua irmã sabiam o que estava acontecendo, os irmãos da minha esposa foram alimentados com a narrativa bosta que minha sogra inventou. Quando minha sogra terminou com seu plano, toda a fachada caiu e os irmãos dela descobriram tudo ao questionar minha esposa. Eles ficaram horrorizados. Desnecessário dizer que, no pós-parto, enfrentando um divórcio muito difícil do lado dela, não mais bem-vinda em nossa casa e tendo feito de tudo para me alienar do meu filho a pedido de uma lunática quebrada, a realidade a atingiu como um caminhão. Ela arruinou toda a vida dela porque a mãe dela é uma concha quebrada de um ser humano que a usou para realizar seu próprio senso de justiça. A própria mãe que lavou as mãos dela depois de conseguir o que queria. Ou pelo menos esta é a história que ela me deu. Francamente, há muitos buracos em sua história. O ponto de partida do padrão de abuso, as alegações de quem estava envolvido no parto, eu estando ausente de consultas, a amiga, que ela confirmou ser mulher, com quem ela está morando, e é claro, a paternidade do meu suposto filho. Parece ser muito louco para ser inventado. Quem diabos se daria ao trabalho de inventar isso enfrentando o que ela está enfrentando? Assim que ela terminou, ela disse que está fazendo um teste de paternidade e me deu as informações que preciso. Com sorte, isso deve ser feito em aproximadamente uma semana ou mais, uma vez que eu faça a minha parte. Ela deu os pedidos de desculpas mais sinceros que qualquer ser humano já deu. Ela implorou por outra chance. Eu estava francamente tão atordoado que não disse nada, então ela saiu e prometeu ligar em breve. Acho que não consigo dar outra chance a ela. Acho que nunca posso arriscar algo assim novamente. Meu Deus, ainda estou esperando que ela esteja apenas sendo uma psicopata infiel e inventando uma história de simpatia para tentar me confundir, porque isso ficou muito complicado. Sinto muito pela sua dor. Ninguém merece passar por insanidade como essa. Fico feliz que ela esteja cooperando com o teste de paternidade. No entanto, independentemente dos resultados, você deve prosseguir com o divórcio. Você não precisa disso em sua vida. Dado este incidente, eu até buscaria a custódia total de seu filho. Obtenha cópias duplicadas da gravação desta reunião. Certifique-se de que sejam facilmente transferíveis para seu advogado para o divórcio. Boa sorte, claro, não é o babaca. Eu acho que há um grão de verdade nisso, eu absolutamente acredito que sua sogra manipulou, mas ao mesmo tempo, a maioria das pessoas só pode ser manipulada até certo ponto antes de chamarem de mentira e ficarem irritadas. As pessoas que não fazem isso geralmente são aquelas que querem acreditar na manipulação, que querem que as mentiras sejam verdadeiras. E é essa parte que me assusta. Não acho que essa parte dela possa ser suprimida apenas com força de vontade. O P terminou excluindo sua conta. Espero que ele tenha se livrado dessas maluquinhas. Muito obrigado por assistir.
Comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde, pessoal.